now want to give the title of this conversation. Povo amado, eu agora gostaria de dar o título desta conversa. The title of this conversation O título desta conversa is The Pillars of God. The Pillars of God. As colunas de Deus. As colunas de Deus. The Pillars of God's Temple. As colunas do templo de Deus. And I'm going to center our conversation in the book of Revelation chapter 3 verse 12. E eu vou centralizar a nossa conversa no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. And then get an in-depth study and look into it and reveal a few things. E então eu vou entrar em um estudo mais profundo e revelar algumas coisas That the Lord has already dispensed in the book of Revelation, que o Senhor já deu no livro do Apocalipse, awaiting the entry into heaven. enquanto nós estamos aguardando a entrada no céu. Now, Revelation chapter 3 verse 12. Agora, Apocalipse capítulo 3, versículo 12. And he says, E ele diz: him who overcomes, I will make a pillar in the temple of my God. Ao vencedor, faloei coluna no templo do meu Deus. Never again will he leave it. E daí jamais sairá. I will write on him the name of my God Escreverei sobre ele o nome do meu Deus and the name of the city of my God, e o nome da cidade do meu Deus, the New Jerusalem. a Nova Jerusalém, And he says, which is coming down out of heaven from my God, e então ele diz que desce do céu da parte do meu Deus, and I will also write on him my new name. e eu também escreverei sobre ele o meu novo nome. So I want to pull out this particular aspect Então eu quero ressaltar este aspecto em particular of the conversation that the Lord was having with the overcomers, da conversa que o Senhor estava tendo com os vencedores. and then you see now that in this particular part here that I've pulled out now, E vocês veem agora que nesta parte especificamente que eu ressaltei agora, he promises a few things. ele promete algumas coisas, A few things are promised here, deliberate things, specific things. algumas coisas são prometidas aqui, algumas coisas deliberadas e específicas. He says again in verse 12, Ele diz novamente no versículo 12, he promises them ele promete a eles that he will make a pillar, de que ele os fará uma coluna. and he promises them to write the name of his God on them, E ele promete a eles escrever o nome do seu Deus sobre eles and the name of the city of Jerusalem, the new city of Jerusalem, the new Jerusalem, e o nome da cidade de Jerusalém, a nova cidade de Jerusalém, a Nova Jerusalém. and he promises to write his new name there, his hidden name. E ele promete escrever o seu novo nome neles, o nome oculto. In fact, a secret name. Na verdade, é um nome secreto. And if I read in the book of then Revelation 3 verse 12, E então, se eu ler no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, and I'm reading now Amplified, he says, e eu agora vou ler na versão amplificada, ele diz: him that overcometh I will make a pillar in the temple of my God, Àquele que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus, and he shall go no more out. e ele não mais sairá. And I will write upon him the name of my God, E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, and the name of the city of my God, which is New Jerusalem, e o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, which cometh
down out of heaven from my God. que desce do céu da parte do meu Deus. And I will write upon him my new name. E eu escreverei sobre ele o meu novo nome. So that is amazing, beloved people. Então isto é surpreendente, povo amado. So right away there, before we touch on anything else, Então, imediatamente antes de tocarmos em qualquer outra coisa, he's telling us ele está nos dizendo that there are certain things about Christ the Messiah que há certas coisas a respeito de Cristo, o Messias, that this generation is not even aware of. das quais esta geração nem sequer tem conhecimento. I have said Eu já disse that for the many times the Lord God Almighty has taken me into heaven, que das muitas vezes que o Senhor Deus Todo-Poderoso me levou até o céu, into his glorious kingdom to give me instruction on this mission of preparing the church, até o seu reino glorioso, para me dar instrução a respeito desta missão de preparar a igreja, I have said there's so much that I have seen in heaven eu disse que há tantas coisas que eu vi no céu, that he has not even allowed me to share. que ele nem sequer me permitiu compartilhar. There is so much about heaven, about the throne, Há tanto a respeito do céu, a respeito do trono, about the creatures around the throne, about the 24 throne, a respeito dos seres viventes ao redor do trono, a respeito dos 24 tronos, about the personalities. a respeito dos personagens, das personalidades. There's so much there that the glory that he has not allowed me to share. Há tanto lá, a glória que ele não me permitiu compartilhar. So one of the big things that you really bring home in this initial stage of this conversation Então, uma das coisas grandes que você realmente tem que entender neste estágio inicial desta conversa is that when the church that enters heaven will enter heaven, é que quando a igreja que vai entrar no céu, there are certain things that will shock you very, very much about the Lord and about heaven. há certas coisas que vão te chocar muito, muito a respeito do Senhor e a respeito do céu. There are certain things that will shock you unbelievably. Há certas coisas que vão te chocar inacreditavelmente. I shared one time when I gave the prophecy of the release of the black horse. Eu compartilhei uma vez, quando eu dei a profecia a respeito da liberação do cavalo preto, When I said, quando eu ouvi, one of the creatures came from the throne from where the Father, God the Father and the Lamb are seated. uma das criaturas veio de dentro do trono, onde Deus Pai e o Cordeiro estão sentados, And that creature, when he came, is like an ox. e aquela criatura, quando ele veio, ele é como um novilho, But his face is man. mas a face dele é homem. And super glorious and absolutely glorious. I can't describe the details. E super glorioso, absolutamente glorioso, eu não consigo descrever os detalhes. And big face. Uma grande face. So I'm just saying that there are certain things that will really shock you when you get to heaven. Eu estou apenas dizendo que há certas coisas que realmente vão te chocar quando você chegar no céu, That you had not known. que você não sabia. And one of them he says here is that Christ the Messiah in Revelation 3:12. E uma delas, ele diz aqui, é que Cristo, o Messias, em Apocalipse 3:12, Christ the Messiah has another name, a hidden name. é que Cristo, o Messias, tem um outro nome, um nome oculto, When you come to heaven, only then will you know. que quando você chegar no céu, somente então você vai saber. Some of you will be so shocked, it will have to redefine redemption. E alguns de vocês ficarão tão chocados que vocês terão que redefinir redenção. You will even wonder, who then was this that came down to redeem us?
Você então vai pensar, mas então quem é este que desceu para nos redimir? Some of you, when the reality hits you, Alguns de vocês, quando a realidade vier até vocês, I think the entire church, they will fall down and begin to weep forever, you know? você e eu acho que toda a igreja, vocês vão cair no chão e chorar para sempre, entendem? Because then you realize that the Messiah has another name. Porque então vocês vão saber que o Messias tem um outro nome. And this is not the topic of the discussion today, because we're going to talk about the pillars. E este não é o tópico da nossa discussão hoje, porque nós vamos falar a respeito das colunas. But I'm just touching the periphery around this conversation. Mas eu estou apenas tocando a periferia desta conversa, Because if you see the book of Revelation 19, porque se você olhar no livro do Apocalipse 19, he underscores the same thing, verse 12. ele enfatiza a mesma coisa no versículo 12. Revelation 19, verse 12. Apocalipse 19, versículo 12. He underscores the same very thing when he says, Ele enfatiza a mesmíssima coisa quando ele diz: his eyes are like blazing fire, os seus olhos são como chama de fogo, and on his head are many crowns. e na sua cabeça há muitas coroas. He has a name written on him that no one knows but only he himself. E tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. So you will find that the Messiah has another name in heaven. Então você descobre que o Messias tem um outro nome no céu. So that will shock you quite a bit. Então isto vai te chocar muito, Very much. muito. And you remember when God the Father came to talk to me about the rapture of the church? E vocês se lembram quando Deus Pai veio para falar comigo a respeito do arrebatamento da igreja? And he said, E ele disse: Melchizedek's day is known as the day of light. o dia de Melquisedeque é conhecido como o dia da luz. So again, that is also amazing. Então, novamente, isto é também espantoso, Because then you understand that, wow, porque então você entende que, uau, heaven refers to the day of the rapture, the day of the coming of the Messiah. o céu se refere ao dia do arrebatamento, o dia da vinda do Messias, The day of the gathering of the saints, o dia da reunião dos santos, the day of the taking of the overcomers. o dia quando os vencedores serão levados. He regards that day. Heaven refers to that day, calls that day Ele considera aquele dia, o céu se refere àquele dia e chama aquele dia the day of light. He says, Melchizedek's day is known as the day of light. como o dia da luz. Ele disse, o dia de Melquisedeque é conhecido como o dia da luz. He calls it Melchizedek's day, the day of light. Ele o chama de dia de Melquisedeque, dia da luz. So this is the same thing he's underscoring here. Então esta é a mesma coisa que ele está enfatizando aqui, That there is so much secrets of heaven. que há tantos segredos do céu. I know only what he has shown me, but there is so much in heaven. Eu sei somente aquilo que ele me mostrou, mas há tanto no céu. I know so much that he has not allowed me to share. Eu sei tanto que ele não me permitiu compartilhar. But you can imagine the day the church enters heaven and she's like, wow, Mas vocês podem imaginar o dia quando a igreja entrar no céu e ela vai fazer como que, uau, this is heaven. isto é o céu? I did not know this. Eu não sabia isso. Then why did we waste time on the earth Então por que nós desperdiçamos tempo na terra and become deluded and confused and lied to by the enemy? e nos tornamos iludidos e confusos e fomos enganados pelas mentiras do inimigo? When there is so much here like this that you cannot even compare. Quando há tanto aqui que você não pode nem sequer comparar. 1 trillion of this to anything of the earth. 1 trilhão de vezes isto do que qualquer coisa da terra. And so this is just part of the beginning of this conversation.
Então, isto é apenas parte do começo desta conversa, where he mentions the new name. quando ele menciona o seu novo nome. But I want to talk about the pillars tonight. Mas eu quero falar a respeito das colunas nesta noite. The pillars. As colunas. Because God says, I will make a pillar. Porque Deus disse, eu farei uma coluna. I will make a pillar. God wants to make a pillar. Eu farei uma coluna. Deus quer fazer uma coluna. When he meets the overcomer, Quando ele encontra o vencedor, now you hear the Lord saying, agora você ouve o Senhor dizer, I will make a pillar. Now God wants to make a pillar. eu farei uma coluna. Agora Deus quer fazer uma coluna. That is where I want to center our conversation today. É aqui onde eu quero centralizar a nossa conversa hoje. He now wants to make a pillar. He says, I will now make a pillar. I will make a pillar. Ele agora quer fazer uma coluna. Ele diz, eu agora farei uma coluna. Eu farei uma coluna. To he who overcomes, I will make a pillar. Aquele que vencer, eu o farei coluna. He wants to make a pillar in heaven, a pillar in his temple. Ele quer fazer uma coluna no céu, uma coluna no seu templo. And we know too well E nós sabemos muito bem, that pillars are support systems. são sistemas de apoio. Pillars are very powerful. They support the building. As colunas são muito poderosas, elas sustentam a construção. So this goes a long way to begin now to lay gravity and weight. Então isto agora começa a dar gravidade e peso On this group of people called the overcomers. a este grupo de pessoas chamados vencedores. That when he sees them like this, when he encounters them, then he says, okay, now I will make a pillar. Que quando ele os vê assim e quando ele os encontra, ele diz, agora eu farei uma coluna. He just wants to make a pillar now, nothing less. Ele simplesmente quer fazer uma coluna agora, nada menos. I will make a pillar in the temple. Eu farei uma coluna no templo. I will make a pillar. God wants to make a pillar. Eu farei uma coluna. Deus quer fazer uma coluna. Let me first join the two, the overcoming and the making of a pillar together. Deixe-me primeiro juntar os dois. Vencer e fazer uma coluna juntos. By making reference to some events that take place on the earth here. Fazendo referência a alguns eventos que acontecem aqui na Terra. To bring it home to perspective. E então trazer à luz a perspectiva. To bring it into context. Para colocar isto dentro de um contexto. That you may begin to develop your own personal narratives. Para que você possa começar a desenvolver as suas próprias narrativas. And envisaging of this. E visualizar isto. This special class called overcomers. Esta classe especial chamada vencedores. He treasures them so much that when he meets them, he encounters them. Ele os valoriza tanto que quando ele os conhece, quando ele os encontra, He says, now I will make a pillar, nothing less. ele diz, agora eu vou fazer uma coluna, nada menos. Isn't that so astounding, beloved people? Isto não é tão espantoso, povo amado? But to bring the point to perspective here, Mas para trazer o ponto em perspectiva aqui, right on the earth here, you know that when buildings are constructed, bem aqui na Terra, vocês sabem que quando os prédios são construídos, pillars are built. as colunas são construídas. Pillars have to be built. Colunas têm que ser construídas. And they really dig down to the core. E eles realmente escavam até o cerne, o centro. You would have to dig down to the core and meet a stone, a rock, whatever it is. Você realmente tem que escavar até o cerne, até encontrar uma pedra, uma rocha, o que quer que seja. That's when you raise your pillar from that point on. E então é a partir deste ponto que você levanta a sua coluna. And I'm saying that to he that overcomes, E eu estou dizendo que para aquele que vencer,
And you see, let's take a building on the earth here, E vocês veem, vamos pegar um prédio aqui na Terra. and then a tsunami comes, E então um tsunami vem. a storm comes, an earthquake comes, a hurricane comes. E então vem uma tempestade, um terremoto, um furacão vem. And when those phenomena, those disaster phenomena come, E quando estes fenômenos, estes desastres, estes fenômenos vêm, a tsunami, a hurricane, um tsunami, um furacão, a storm, an earthquake, uma tempestade, um terremoto, a tornado, whatever it is, um tornado, o que quer que seja, a temblor, a big quake, um tremor, um grande abalo, a big hurricane, whatever it is. um grande furacão, o que quer que seja. When those phenomena come Quando aqueles fenômenos vêm and strike a place, e atingem um lugar, the quality of the pillar is put to test. a qualidade da coluna é testada, Because you find that only strong pillars remain standing. porque você descobre que somente as fortes colunas permanecem de pé. Even though the buildings and the roofs are swept away, Mesmo que as paredes e o teto são varridos, levados embora. but only strong pillars remain standing. Mas somente as colunas fortes permanecem de pé. They that overcome, Daqueles que vencerem, I will make a pillar. Aye, eu farei coluna. Ai, that is very powerful. isto é muito poderoso. That when the tsunami comes, E quando o tsunami vem, and they that will overcome remain standing on this earth, e aqueles que vencerem permanecerem de pé nesta terra, in their faith, permanecerem em sua fé, I will make a pillar. Now God wants to make a pillar. eu vou fazer uma coluna. Agora Deus quer fazer uma coluna. God Almighty, Jehovah Yahweh, O Deus Todo-Poderoso, Jeová Yahweh, tonight he says, I will make a pillar. He now wants to make a pillar. nesta noite ele diz, eu farei uma coluna. Agora ele quer fazer uma coluna. And he says, only strong pillars always remain standing after a storm, E ele diz, somente as colunas fortes permanecem de pé depois de uma tempestade. and that is what goes a long way to prove their quality, the quality of the pillar. E é por isso que Deus anseia por provar a qualidade da coluna. The material that was used to build the pillar, O material que foi usado para construir a coluna and how deep the pillar had gone down and lodged on the rock. e quão profundamente a coluna foi estabelecida e colocada na rocha. He now says, I will make a pillar when he meets the overcomers. Ele agora diz, eu vou fazer uma coluna quando ele encontra os vencedores. In other words, he says, when the raging storm of apostasy comes, Em outras palavras, ele está dizendo, quando a fúria da apostasia vem and really sweeps across the spiritual landscape, e realmente vai varrendo toda a paisagem espiritual, when the raging storm of an earthquake, a hurricane, quando uma tempestade feroz, um terremoto, um furacão, a major hurricane, a major tsunami, a major quake comes, um grande furacão, um grande tsunami, um grande terremoto, quando eles vêm and sweeps through the spiritual landscape, e invade toda a paisagem espiritual, and everything is torn down, e tudo é demolido, and those that remain standing, he says, e aqueles que permanecem de pé, ele diz, now I will make a pillar. agora eu vou fazer uma coluna. Those that overcome, Aqueles que vencem, those that overcome apostasy, aqueles que vencem a apostasia, those that overcome the moral decay that's raging and sweeping everybody down,
Aqueles que estão vencendo a decadência moral, que está furiosamente rugindo e varrendo todos e derrubando todos. When he meets them, Quando ele os encontra, then he says, now that's all right. Now I want to make a pillar. então ele diz: não, agora tudo bem, agora eu quero fazer uma coluna. Now I will make a pillar. Agora eu vou fazer uma coluna. I will make a pillar for the temple of God in heaven. Eu vou fazer uma coluna para o templo de Deus no céu. Isn't that amazing, beloved people? Oi. Isto não é surpreendente, povo amado? Ei, I've said so much right there. eu falei tanto aqui. He's saying Ele está dizendo that those that overcome que aqueles que vencerem the apostasy of this time, a apostasia deste tempo, the sinfulness of this world, a pecaminosidade deste mundo, the moral decay of this world, the immorality that is rife, a corrupção moral deste mundo, a imoralidade que é grande, that has swept and put down almost every single church, que varreu e derrubou quase todas as igrejas, that has really wobbled the pulpit. que realmente fez balançar o púlpito. He says Ele diz that when he meets those that after that storm of apostasy has raged on, que quando ele encontra aqueles que depois que esta tempestade de apostasia passou and everybody's down, e todos estão caídos, those that remain standing, aqueles que permanecem de pé, those that overcome and remain standing, aqueles que vencem e permanecem de pé, when he sees them, he says, quando ele os vê, ele diz: now I will make a pillar. agora eu vou fazer uma coluna. Now we hear the Lord say, I will make a pillar for the temple in heaven. Agora você ouve o Senhor dizendo: eu vou fazer uma coluna para o templo no céu. How awesome to be an overcomer. Quão maravilhoso ser um vencedor. God now wants to make a pillar. Deus agora quer fazer uma coluna. A pillar in the temple of God in heaven. Uma coluna no templo do Senhor no céu. Meaning based on what they did on the earth. Significando, baseado naquilo que eles fizeram na terra. Based on how they executed their lives on the earth. Baseado em como eles executaram a sua vida na terra. When he sees that they are now overcomers, zealous and steadfast. Quando ele agora vê que eles são vencedores, zelosos e perseverantes, And they have overcome the enemy and the world and they remain standing. e eles venceram o inimigo e o mundo, e eles permanecem de pé, Then he says, now I will make a pillar. então ele diz: agora eu vou fazer uma coluna. Now God wants to make a pillar. Agora Deus quer fazer uma coluna. Meaning they are unshakable. Significando que eles são inabaláveis. They are the support systems of the faith, of the church. Eles são o sistema de apoio da fé da igreja. They are the posts. They remain standing upright. Eles são como pilares. Eles permanecem de pé em retidão. And if you ask me to define what a pillar is, what that pillar would be, E se você me pedir para definir o que é uma coluna, o que seria esta coluna? a pillar is a strong column Um pilar é uma coluna forte, made of metal feita de metal, for supporting a building. para sustentar um prédio. So you can imagine what these overcomers do in the house of the Lord. Então você pode imaginar o que estes vencedores fazem na casa do Senhor. He says, Ele diz: by definition, a pillar is a strong column por definição, um pilar é uma forte coluna, made of metal for supporting a building. feita de metal para sustentar um prédio, uma construção. So you can imagine the overcomers, what they are, to the house. Então vocês podem imaginar os vencedores, o que eles são para a casa. He says,
a strong vertical column Ele diz: uma forte coluna vertical, made of strong metal feita de forte metal, that supports the building either alone or in concert with other pillars. que sustenta um prédio, quer seja sozinha ou em conjunto com outras colunas. So you can imagine what the overcomers are in the house of the Lord. Então vocês podem imaginar o que é que os vencedores são na casa do Senhor. And he says, Então ele diz: a pillar can also be uma coluna também pode ser a standalone decoration uma decoração solitária or an ornamental pillar ou uma coluna ornamental that adds value and beauty to the building. Hey, que acrescenta valor e beleza ao prédio. Ei! look at that, beloved people. A pillar. Vejam isso, povo amado. Uma coluna. In other words, the pillar, based on just those three definitions I've laid before you on a pillar, Em outras palavras, uma coluna, baseado nestas 3 definições que eu coloquei diante de vocês de coluna. God wants to make a pillar, but I want us to dig deep and understand. Deus quer fazer uma coluna, mas eu quero cavar mais profundamente para entender How is he going to make this pillar? como que ele vai fazer a sua coluna. Who are these people he's going to use? Quem é este povo que ele vai usar? That when he meets them, Que quando ele os encontra, he says right away, the fact that I've encountered these people, the overcomers, ele diz imediatamente que o fato de eu ter encontrado estas pessoas, os vencedores, now I want to make a pillar. agora eu quero fazer uma coluna. God now wants to make a pillar in heaven, using them. Deus agora quer fazer uma coluna no céu, usando-os. Who are these people then? Quem são estas pessoas então? And I'm going a long way in defining all this for you. E eu vou fazer um longo caminho para definir isto para vocês. And you see that a strong column made of metal for supporting the house. Hey, E você vê que é uma forte coluna feita de metal para sustentar a casa. Ei! a strong vertical column Uma forte coluna vertical made of strong metal. Remember, the word strong is being emphasized. feita de um forte metal. Lembrem-se que a palavra forte está sendo enfatizada. That supports the building either alone or in synergy with other pillars. Que suporta uma construção, seja sozinha ou em sinergia com outras colunas. We have one pillar in this corner, Você tem uma coluna neste canto, another corner, em outro canto, em outro canto, another corner, and then they support it, support the roof. Hey, um outro canto e elas sustentam, elas apoiam o telhado. Ei! and he says, E ele diz: the pillars are the ones that also bring beauty to the house. as colunas também são aquelas que trazem beleza para a casa. So they can be a standalone pillar for decoration in the house, Então elas podem ser colunas solitárias para decoração na casa, or an ornamental pillar, ou uma coluna ornamental, and they add value and beauty to the building. e elas acrescentam valor e beleza ao prédio, à construção. That when you look at, say, wow, what a beautiful pillar that has been raised to give beauty here. Que quando você olha, você diz: uau, que linda coluna foi levantada para dar beleza a este lugar. How powerful, beloved people. Quão poderoso, povo amado. In other words, to summarize all that, Em outras palavras, para sintetizar tudo isto, he says a pillar is staunch ele diz que uma coluna é robusta. Christian. Um cristão robusto, The overcomers that he sees when he meets them
Os vencedores que ele vê e quando ele os encontra. And he right away sees the raw material for a pillar. E ele imediatamente vê a matéria-prima para uma coluna. He says, this person is material for a pillar in the kingdom of God. Ele diz: esta pessoa é material para uma coluna no reino de Deus. In the temple of God in heaven, nothing less. No templo de Deus no céu, nada menos. They are staunch believers, believers that remain standing. Eles são crentes robustos, crentes que permanecem de pé. They are the loyal believers, just like pillars are in a house. Eles são os crentes leais, da mesma forma como são as colunas na casa. Pillars are loyal to the house. As colunas são leais à casa. They never give way. They remain standing even in the height of storm. Elas nunca cedem, elas permanecem de pé mesmo no auge da tempestade. So he says, Então ele diz: these Christians, the believers that the Father, when he meets, estes cristãos, os crentes que quando o Pai os encontra, after they have survived the storm, depois que eles sobreviveram à tempestade, the current ongoing storm of apostasy, and they remain standing. esta tempestade atual da apostasia, e eles permanecem de pé, He says, ele diz: they are staunch Christians. eles são cristãos robustos, They are loyal. eles são leais, They are trustworthy. eles são confiáveis, They are committed Christians. eles são cristãos comprometidos, They are devoted Christians. eles são cristãos devotados, They are dedicated Christians. eles são cristãos dedicados, They are dependable Christians that the house can depend on no matter the storm. eles são cristãos confiáveis de forma que a casa possa depender deles, não importa a tempestade. They are reliable Christians. Eles são cristãos confiáveis. They are steady Christians. Eles são cristãos firmes. They are constant Christians. You'll always find them there. They change not. Eles são cristãos constantes. Você sempre os encontra lá. Eles não mudam. They are steadfast. They last the length of time. Eles são perseverantes. Eles permanecem por longo tempo. They are stable Christians. Eles são cristãos estáveis. They are resolute Christians. Eles são cristãos resolutos. They are unwavering Christians. Eles são cristãos irrenunciáveis. They are unswerving Christians. Eles são cristãos que não se deixam influenciar. They are unhesitant Christians. Eles são cristãos decididos. They are unfaltering Christians. Eles são cristãos que não vacilam. And you can go on and on and on and on with your list. E você pode continuar e continuar e continuar com a sua lista On this special class of Christians. a respeito desta classe especial de cristãos. How powerful, beloved people. Quão poderoso, povo amado. And because I went through at high speed, let me repeat this because I know a lot of people globally are making notes. E porque eu falei muito rápido, deixe-me repetir isto, porque eu sei que muitas pessoas globalmente estão tomando nota. These believers, that when the Father meets them, Estes crentes, quando o Pai os encontra, having survived the raging storm of apostasy, depois de terem sobrevivido à furiosa tempestade da apostasia, you come and you find them still standing. você vem e ainda os encontra de pé. He says, they are staunch Christians, Ele diz, eles são cristãos robustos, they are loyal Christians, eles são cristãos leais, trustworthy Christians, cristãos confiáveis, committed Christians, cristãos comprometidos, devout Christians, cristãos devotos, dedicated Christians, cristãos dedicados, dependable Christians, cristãos dos quais você pode depender, steadfast Christians,
cristãos perseverantes, constant believers, crentes constantes, constant Christians, steadfast Christians, cristãos constantes, perseverantes, steady Christians, cristãos firmes, stable Christians, cristãos estáveis, resolute Christians, cristãos resolutos, decididos, unwavering Christians, cristãos irrenunciáveis, unswerving Christians, cristãos que não se deixam influenciar, unhesitating Christians, unhesitant, cristãos que não hesitam, they are unfaltering. eles não vacilam. How powerful, beloved people. Quão poderoso, povo amado! Now we are beginning to understand Agora nós estamos começando a entender the character and nature of the people called overcomers. o caráter e a natureza do povo chamado vencedores, Based on how the Father addresses himself to them. baseado pela forma como o Pai se refere a eles. This is very powerful. Isto é muito poderoso, Based on how the Father addresses himself to them. baseado pela forma como o Pai se refere a eles. Now you can tell. And when he meets them, Agora você pode dizer, e quando você os encontra, in meeting them to be of that character, quando ele encontra aqueles que têm este caráter, he says right away, God says, I will make a pillar. ele diz imediatamente, Deus diz, eu farei uma coluna. I will make a pillar. Eu vou fazer uma coluna. Will I make a pillar? He says, I will make a pillar. Hey. Então eu farei uma coluna, ele diz. Eu vou fazer uma coluna. Ei, And so let us walk step by step, beloved people, então vamos andar passo a passo, povo amado, as we open up this conversation for you, enquanto nós abrimos esta conversa para vocês, that you may get a greater in-depth into these Christians, the overcomers. para que vocês possam ter uma maior profundidade a respeito destes cristãos, os vencedores. Just based on one aspect, Simplesmente baseados em um aspecto, that when God sees them, he says, I will make a pillar. que quando Deus os vê, ele diz, eu farei uma coluna. I will make a pillar. Eu farei uma coluna. As we open up this conversation for you, Enquanto nós abrimos esta conversa para vocês, that you may get a greater in-depth into these Christians, the overcomers. para que vocês possam ter uma maior profundidade a respeito destes cristãos, os vencedores. Just based on one aspect, Simplesmente baseados em um aspecto, that when God sees them, he says, I will make a pillar. que quando Deus os vê, ele diz, eu farei uma coluna. I will make a pillar. Eu farei uma coluna. Let me just give a little example before I go further, Deixe-me dar um pequeno exemplo antes de continuar, before I push it to the next realm. antes de empurrar isto para uma outra dimensão. In the book of Galatians, chapter 2, verse 9. O livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Galatians, chapter 2, verse 9. Gálatas, capítulo 2, versículo 9. It says, James, Peter, and John, Ele diz, Tiago, Pedro e João, those reputed to be pillars, que eram reputados como colunas, gave me and Barnabas the right hand of fellowship estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, when they recognized the grace upon me. quando eles reconheceram a graça que me foi dada. They agreed that we should go to the Gentiles Eles concordaram de que nós deveríamos ir aos gentios while they to the Jews. e eles para os judeus. So that's a very powerful shootout. Então esta é uma declaração muito poderosa que aparece aqui. That's a very powerful section I pulled out, the pull out. Esta é uma escritura muito poderosa que eu estou ressaltando aqui, Where he is also describing the pillars in a certain way. onde ele também está descrevendo as colunas de uma forma determinada. He's saying Ele está dizendo that James, Peter, and John
que Tiago, Pedro e João, those who are reputed to be pillars in the house, eles eram reputados como colunas na casa. how powerful. Quão poderoso! King James says, Na versão King James ele diz: and when James, Cephas, and John, e quando Tiago, Cefas e João, who seemed to be pillars, que pareciam ser colunas, perceived the grace that was given unto me, reconheceram a graça que me havia sido dada, they gave to me and Barnabas eles deram a mim e a Barnabé the right hand to fellowship, right hand of fellowship, a destra de comunhão, that we should go unto the heathen, de que nós deveríamos ir aos pagãos, and they unto the circumcision. e eles à circuncisão. So very powerful Então é muito poderoso on these overcomers. a respeito destes vencedores. When God addresses himself to them, Quando Deus se refere a eles, that upon just encountering, looking at them like this, he says, I will make a pillar. que quando ele os encontra e olhando para eles, ele diz: eu farei uma coluna, I will make a pillar. eu farei uma coluna, I will make a pillar. eu farei uma coluna, I will make a pillar. eu farei uma coluna. And so, this is very powerful. Então, isto é muito poderoso, Because you see that it takes on a dimension that there are really pillars in the house. porque você vê que ele introduz uma dimensão de que, de fato, há colunas na casa. They support the house. Eles sustentam a casa. But wait a minute. The Bible talks about pillars. Mas espere um momento, a Bíblia fala a respeito de colunas. And I want to begin to explore this so that you may be able to understand E eu quero começar a explorar isto para que vocês sejam capazes de entender how is the Lord planning to build the pillar. como que o Senhor está planejando construir a coluna. He is planning to build his pillars now. Ele está planejando construir as suas colunas agora. When he meets this overcomer, now he wants to build a pillar. Quando ele encontra este vencedor, agora ele quer construir uma coluna. I want to walk you stepwise. In the Bible, there are pillars. Eu quero caminhar progressivamente com vocês, de que na Bíblia há colunas, So that you may, the purpose of this para que vocês vejam que o propósito disto is that you may be able to see the unveiling and the unfolding revelation about the overcomer. para que vocês sejam capazes de ver o desvendar e o desdobrar da revelação a respeito dos vencedores And the secrets of eternity e os segredos da eternidade that God the Father, God Almighty, and His Christ and the Holy Spirit aquilo que Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, o seu Cristo e o Espírito Santo have prepared for the overcomers in the eternal kingdom of heaven. prepararam para os vencedores no eterno reino do céu. How powerful, beloved people. Quão poderoso, povo amado! So the Bible talks about pillars. Let us first pursue that. Então, a Bíblia fala a respeito de colunas. Então, primeiro, vamos buscar isto, So that we may develop a bearing, a perspective into why God wants to build a pillar with them. para que nós possamos desenvolver uma direção, uma perspectiva a respeito do porquê Deus quer fazer uma coluna com eles. So what material are they then? Who are these people called the overcomers? Então, que tipo de material são eles? Quem são estas pessoas que ele chama de vencedores? So turn with me the book of Genesis 28. Então, abram comigo no livro do Gênesis 28. Genesis 28, beloved people, verse 18. Gênesis 28, povo amado, versículo 18. The book of Genesis chapter 28, verse 18. O livro do Gênesis, capítulo 28, versículo 18. God wants to build a pillar. Let's see in the Bible how pillars are built.
Deus quer construir uma coluna. Vamos ver na Bíblia como é que as colunas são construídas. and get a deeper insight into these overcomers. E termos uma compreensão mais profunda destes vencedores, That make up the building material, the building pillar. que constituem-se o material com o qual eles constroem as colunas, The building pillar in heaven. com o qual eles constroem colunas no céu. They make up the building material in heaven. Eles são o material de construção do céu. God wants to build a pillar with them. Who are they? Deus quer construir uma coluna com eles. Quem são eles? Genesis 28, verse 18. Gênesis 28, versículo 18. Okay, let me put it back a little bit so you may have perspective here. Ok, deixe-me começar um pouco antes para que vocês possam ter uma perspectiva aqui. We can start from verse 10. Nós podemos começar no versículo 10. We have time. Let's read the Bible. Sim, versículo 10. Vamos ler a Bíblia. Jacob left Beersheba and set out for Haram. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. When he reached a certain place, he stopped for the night because the sun had set. Tendo chegado a um certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia se posto. Taking one of the stones there, he put it under his head and lay down to sleep. Tomou uma das pedras do lugar, colocou-a sob a sua cabeça e deitou-se ali mesmo para dormir. He had a dream in which he saw a stairway resting on the earth with its top reaching to heaven. E teve um sonho. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia até o céu. And the angels of God were ascending and descending on it. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. There above it stood the Lord, his feet. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: I am the Lord, the God of your father Abraham, the God of Isaac. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaque. I will give you and your descendants the land on which you are lying, Eu darei a você e à sua descendência a terra onde estás deitado. verse 14. Versículo 14. Your descendants will be like the dust of the earth, A tua descendência será como o pó da terra, and you spread out to the west and to the east. e tu te estenderás para o ocidente e para o oriente, To the north and to the south. para o norte e para o sul. All the peoples of the earth will be blessed through you and your offspring. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. I am with you and will watch over you wherever you go, Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, and I'll bring you back to this land. e te trarei de volta a esta terra. I will not leave you until I have done that what I have promised you. E não te desampararei até cumprir aquilo que eu te prometi. And then he says, verse 15, E então ele diz no versículo 15: when Jacob woke up from his sleep, Quando Jacó acordou deste sonho, he thought, surely the Lord is in this place. ele pensou: certamente o Senhor está neste lugar. I was not aware of it. E eu não sabia. He was afraid, and he says, how awesome is this? E cheio de temor, ele disse: quão temível é este lugar! This is none other than the house of the Lord. Esta é a casa do Senhor. This is the gate to heaven. Esta é a porta do céu. The gate of heaven. A porta do céu. Verse 18. Versículo 18. Early the next morning,
Jacob took the stone that he had placed under his head Levantando-se cedo, de madrugada, Jacó tomou a pedra que havia posto por travesseiro and set it up as a pillar and poured oil on it. e a erigiu como uma coluna e derramou óleo sobre ela. He called the place Bethel, E chamou àquele lugar Betel, though the city used to be called Luz. So it's Bethel, the house of God. embora a cidade costumava chamar-se Luz, agora Betel, a casa de Deus. This is very powerful. Isto é muito poderoso. Bethel, the home of El. Betel, a casa de Deus. So you are seeing here Então vocês estão vendo aqui the Lord beginning stepwise. He says, when he meets the overcomers, o Senhor está começando passo a passo. Ele diz, quando ele vê vencedores, he says, this is too good, I will make pillar. ele diz, isto é bom demais, eu vou fazer uma coluna. I will make a pillar. Eu vou fazer uma coluna. I will make a pillar here. Eu vou fazer uma coluna aqui. On this one, I will make a pillar. Deste aqui, eu vou fazer uma coluna. And we see that Jacob sets up the pillar E nós vemos que Jacó levanta uma coluna because of the visitation. He meets this place and he meets this favor here. por causa da visitação. Ele encontra este lugar e ele encontra este favor aqui. And then he sets up a pillar as a memorial, a memory. Então, ele levanta uma coluna como um memorial para relembrar. A memory. Um memorial. He says, this is too good, I have to make a memorial with this. Ele diz, isto é bom demais, eu tenho que fazer um memorial disto. And so it is, E é a mesma coisa. when God the Father comes down here Quando Deus Pai desce aqui and finds that despite the raging storm, e descobre que apesar da tempestade furiosa, the storm of apostasy in the church, a tempestade da apostasia na igreja, the storm of apostasy in the whole world, a tempestade da apostasia em todo o mundo, the storm of the moral decay, immorality, you see globally. a tempestade da corrupção moral, imoralidade que você vê globalmente. When he meets the storm, Quando ele encontra a tempestade, when he meets those that have gone through the storm, quando ele encontra aqueles que estão passando através da tempestade, massive storm of Satan, a tempestade massiva de Satanás, and they remain standing. e eles permanecem firmes, de pé. The storm of the lies of this hour, A tempestade das mentiras desta hora, the deception of this hour, do engano desta hora, the moral decay, the immorality, a corrupção moral, a imoralidade, the false prophecies, false apostles, the falsehood, the liars, the lies, as falsas profecias, os falsos apóstolos, a falsidade, os mentirosos, a mentira, the rot in the church. a podridão na igreja. And after all of the above storms are passed, E depois que todas estas tempestades tiverem passado, and come and find them standing, e ele vem e investiga e os encontra de pé, still steadfast, ainda perseverando, still standing. ainda de pé. He says, this is too good, I have to make a pillar. Ele diz, isto é bom demais, eu tenho que fazer uma coluna. I will make a pillar here. Why? Because I want there to be a memorial here. Eu vou fazer uma coluna aqui, por quê? Porque eu quero que haja um memorial aqui. A memory here. Um memorial aqui.
I want to remember this. Eu quero me lembrar disto. This is so awesome. I must make a pillar here now. Hey. Isto é tão maravilhoso que eu tenho que fazer uma coluna aqui agora. Hey, Are you beginning to understand the people that are called overcomers? vocês estão começando a entender as pessoas que são chamadas de vencedores? That when the Lord meets them Que quando o Senhor os encontra, after the storms of sin and wickedness that is sweeping the earth right now, depois das tempestades de pecado e de perversidade que estão varrendo a terra agora, when the Lord meets them quando o Senhor os encontra, and they still remain standing up, everybody is down. e eles ainda permanecem de pé quando todo o resto caiu, Everybody has bowed into false apostles. todos se dobraram aos falsos apóstolos, They are bowed into false prophets. eles se dobraram aos falsos profetas. When you meet them, the first thing is, I want to introduce you to this apostle. Quando você os encontra, a primeira coisa que eles fazem é: olha, eu quero te apresentar para este apóstolo. They are bowed into that. They are sold in. Eles se inclinaram diante disso, eles se venderam. They are sold into this. They are bowed into it. Eles se venderam a isto, eles se dobraram diante disto. And then he finds one Então ele encontra um who is still standing. que ainda está de pé. He says, this is too awesome. I will make a pillar. Ele diz: isto é maravilhoso demais, eu vou fazer uma coluna. I will make a memorial here. I have to remember this. Eu vou fazer um memorial aqui. Eu tenho que me lembrar disto. This has to be a lasting memory, this one. Hey. A lembrança deste aqui tem que permanecer. Hey! And he poured oil on the capital of the pillar. E Jacó derramou óleo sobre o capitólio da coluna. That means the roof, the top of the pillar is called the capital. Isto significa o topo. O topo da coluna é chamado capitólio. He poured oil on it Ele derramou azeite sobre o capitólio to consecrate it, to decree that this is holy. para consagrá-lo, para decretar que isto é santo. Oh, Oi, I will make a pillar. eu vou fazer uma coluna. When God sees the overcomers, Quando Deus vê os vencedores, when the tsunamis of apostasy are passed, quando os tsunamis da apostasia tiverem passado, the tsunamis of moral decay, os tsunamis da decadência moral, the falling away from true faith has come. quando o abandono da verdadeira fé tiver chegado, When he meets them, quando ele encontra os vencedores, he says, this is too strong, this is too good, I will make a pillar. ele diz: este é muito forte, este é muito bom, eu vou fazer uma coluna. I will make a pillar. Eu vou fazer uma coluna. I have to make a pillar here. Eu tenho que fazer uma coluna aqui. I have to make a memorial here. Eu tenho que fazer um memorial aqui. There has to be a memory here. Tem que haver um memorial aqui. This is too awesome. I can't leave this. Isto é maravilhoso demais. Eu não posso deixar passar. This can't pass like this. Isto não pode passar desapercebido. You now begin to understand who the overcomers are. Vocês agora estão começando a entender quem são os vencedores. Powerful people. Um povo poderoso. And he says, E ele diz, when you look at Genesis 12, verses 6 to 8, quando ele olha para Gênesis 12, versículos de 6 a 8, Abraham had been here. Abraão tinha estado aqui. Somehow Abraham had been in the same area. De alguma forma, Abraão tinha estado no mesmo lugar, na mesma região. But Jacob comes and does this. Mas Jacó vem e faz a coluna. But let's go to Genesis 31, 44 to 45. Mas vamos para Gênesis 31, 44, 45. Another pillar. Uma outra coluna. Genesis 31, 44 to 45. Gênesis 31, 44 a 45. So when you go into the Bible Então, quando você vai à Bíblia and you begin to look at how the pillars used to be constructed,
E você começa a observar como que as colunas costumavam ser construídas. In the days of old, Nos dias antigos. and those pillars in the days of old, E aquelas colunas nos dias antigos, the value they stood for, what they delivered. os valores que elas representavam, o que é que elas transmitiam. Then you begin to understand Então você começa a entender why the Lord addresses himself to the overcomers in these terms of, I will make a pillar. por que o Senhor se dirige aos vencedores nestes termos. Eu farei uma coluna. When he meets us, on this one, I will make a pillar. Sorry. Quando ele os encontra, ele diz, deste aqui eu vou fazer uma coluna. Hey! Now the question then becomes to the Church of Christ. Então, a pergunta agora é esta para a Igreja de Cristo. When God Almighty Jehovah Yahweh looks at you, Quando o Deus Todo-Poderoso, Jeová Yahweh, olha para você, do you think that he says when he looks at you, você acha que ele pensa quando ele olha para você? is he able to say, this is too awesome, I will make a pillar? Ele pode dizer, isto é muito maravilhoso, eu vou fazer uma coluna. Does he call for the making of a pillar, a memorial? Ele pensa em fazer uma coluna, um memorial, When he encounters as a Christian, beloved people, quando ele te encontra como um cristão, povo amado. isn't that the $64 million question? Esta não é uma pergunta de 64 milhões de dólares? That when the Lord looks at you as a Christian believer, Quando o Senhor olha para você como um crente cristão, a lawyer, a doctor, a nurse, um advogado, um médico, uma enfermeira, a teacher, just a housewife, a widow, an orphan, um professor, uma simples dona de casa, uma viúva, um órfão, just a worker, a field worker, a shamba boy, um simples trabalhador, um agricultor, a technician, electrician, police officer, banker, um técnico, um eletricista, um policial, um bancário, even president, prime minister, member of parliament, primeiro-ministro, um presidente, membros do Congresso, politician, whatever the case be. político, qualquer que seja o caso. When God looks at you, is God able to say, I will make a pillar? Quando Deus olha para você, Ele pode dizer, eu vou fazer uma coluna. This is too awesome, I have to make a pillar. Isto é maravilhoso demais. Eu tenho que fazer uma coluna. I will make a memorial, yes, I must. Eu vou fazer um memorial aqui, eu tenho que fazer. When God looks at the present day church of this generation, Quando Deus olha para a igreja deste tempo presente, desta geração, is he able to say, this is too awesome, I will make a pillar here, I must. Ele pode dizer, isto é maravilhoso demais, eu vou fazer uma coluna aqui, eu tenho que fazer. So when you go through the Bible Então, quando você vai através da Bíblia and understand the narrative and the symbolism e entende a narrativa e o simbolismo and the value that the pillars that were constructed delivered, e os valores que as colunas que foram construídas transmitiam, then you are now able to bring home to understand better então agora vocês podem assimilar e entender melhor why the Lord Yahweh addresses himself this way when he meets the overcomer. por que o Senhor Yahweh fala desta forma quando ele encontra os vencedores. He says, I will make a pillar. Ele diz, eu vou fazer uma coluna. On this one, I must make a pillar. I will make a pillar. Deste aqui, eu tenho que fazer uma coluna. Eu vou fazer uma coluna. Genesis 31, 44 to 45. Gênesis 31, 44 a 45. And he says in 44, E ele diz no 44, come now, let us make a covenant, you and I, and let it serve us
as a witness between us. Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, e que sirva de testemunho entre nós. And he goes on to say, E ele continua dizendo: so Jacob took a stone and set up a pillar. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu como coluna. So in this conversation Jacob is having with Laban, Então, nesta conversa que Jacó está tendo com Labão, the whole narrative there that I've taken only the scripture, toda esta narrativa lá nesta escritura, he says, ele diz: on this matter we have discussed, este assunto que nós estamos discutindo, come let us make a covenant. venha e façamos uma aliança. And then the symbol and the memorial for that lasting covenant E então, o símbolo e o memorial desta aliança duradoura is a pillar. é uma coluna. Ai, 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 ai. a pillar. Uma coluna. He says, Ele diz: the pillar also stands not only for the memorial, uma coluna representa não apenas um memorial, but a covenant, a lasting covenant. mas uma aliança duradoura Between two parties. entre dois partidos, That when I will meet an overcomer, says the Lord, para que, quando eu encontrar um vencedor, diz o Senhor, I will make a pillar. On this one, I will make a pillar. eu vou fazer uma coluna. Deste aqui, eu vou fazer uma coluna. On this one, I have to set up a lasting covenant. Sobre este aqui, eu vou estabelecer uma aliança duradoura. A lasting monument. In other words, Em outras palavras, um monumento permanente. he lays the pillar now as a monument Ele estabelece a coluna agora como um monumento of that covenant of God's favor. Hey. daquela aliança do favor de Deus. Ei, He lays there, he took a stone ele se deita lá, ele pegou uma pedra and placed under his head and slept. e colocou debaixo da sua cabeça e dormiu. Then heaven opened, Então o céu abriu saw the ladder of Jacob, e ele viu a escada de Jacó. and then he saw angels ascending and descending from heaven, Então ele viu anjos subindo e descendo do céu, back and forth like this. indo e voltando assim. And up there was standing the Lord himself. E lá em cima estava o próprio Senhor. And the Lord by voice spoke with him. E o Senhor, por voz, falou com ele. The same God that spoke with me today here by voice a few hours ago. O mesmo Deus que falou comigo aqui hoje por voz há poucas horas atrás. The same God. O mesmo Deus. And when the Lord spoke with him, he said, on this one I have to raise the pillar. E quando Deus falou com ele, ele disse: deste aqui eu vou levantar uma coluna. I will make a pillar. Eu vou fazer uma coluna. I will raise a memorial to remember this as a memory. Eu vou levantar um memorial para lembrar disto, como lembrança. I have to build a monument here Eu tenho que construir um monumento aqui that God has favored me, or God favored me. de que Deus me favoreceu, do favor de Deus para comigo. This is too awesome. I have to raise the pillar. Isto é maravilhoso demais, eu tenho que levantar uma coluna. So the pillar is also a symbol of covenant. Então, uma coluna também é um símbolo de aliança. It's a monument of favor. É um monumento de favor, de graça, de benevolência. God comes to the earth Deus vem à terra and he finds the overcomers have stood. e ele descobre que os vencedores têm permanecido. The storms have come, everybody has gone down. As tempestades vieram e todos caíram. They have remained standing. E eles permaneceram de pé. Then he says, Então ele diz: I have favor here. eu encontrei favor aqui. These people have treated me favorably. Estas pessoas me trataram com consideração. They have treated my mission on the earth
to vanquish sin. Eles trataram a minha missão na terra para vencer o pecado, To destroy sin. My agenda on the earth. para destruir o pecado, a minha agenda na terra. They have treated me with favor. They have treated me well. Eles me trataram com consideração, eles me trataram bem. They have considered me in their dealings and they have remained standing. Eles me consideraram em seus procedimentos e eles permaneceram de pé. On this one, I have to raise a memorial. Sobre este aqui eu tenho que levantar um memorial. I must build a pillar. I will make a pillar. Eu tenho que fazer uma coluna. Eu vou construir uma coluna. To remember it forever and ever. Never forget these people again. Para lembrá-los para sempre, eternamente, e nunca mais esquecer estas pessoas. Oh, that is very powerful, beloved people. Ai, isto é muito poderoso, povo amado. And I am reading the book of Genesis 26, verse 28. E eu estou lendo no livro do Gênesis 26, versículo 28. Just oscillating back and forth. Estamos nos movendo para frente e para trás. When you move backwards a little bit, you get Genesis 26, verse 28. E quando nós voltamos um pouco para trás, então nós vamos a Gênesis 26, versículo 28. Look what it says, 26, 28. Olha o que ele diz, 26, 28. He says, Ele diz, they answered, eles responderam, we saw clearly that the Lord was with you. nós vimos claramente que o Senhor é contigo. So we say, there ought to be a sworn agreement between us and you. Então dissemos, haja agora juramento entre nós e ti. Let us make a treaty with you Façamos uma aliança contigo. that you will do to us no harm, Jura que não nos farás mal, just as we do not molest you, como nós também não te tocamos, but always treat you well and send you away in peace. mas sempre te tratamos bem e te deixamos ir em paz. And now you are blessed by the Lord. E agora tu és abençoado pelo Senhor. Why do I read this? Por que eu leio isto? I'm saying Eu estou dizendo that at times when you raise a pillar, que algumas vezes quando você levanta uma coluna, pillars are raised, I say that a memorial, a memory, as colunas são levantadas, eu disse, como memorial and consecrated, as you saw, you poured oil on it, e consagradas, como vocês viram, derramavam óleo sobre ela, meaning a holy memorial, significando um memorial santo and a lasting monument, I say, of God's favor, e como um monumento permanente, como eu disse, pelo favor de Deus. these people treated God favorably, so God is treating them favorably by raising a pillar. Estas pessoas trataram Deus favoravelmente, então Deus está tratando-as favoravelmente, levantando uma coluna. I will make a pillar, he says, of God's favor, Eu farei uma coluna, ele diz, do favor de Deus. and I said as a covenant. E eu disse, como uma aliança. And now here, having read Genesis 26, 28, E agora aqui, tendo levantado Gênesis 26, 28, pillars are constructed also as a witness between two parties, a witness. colunas também são construídas entre testemunhas, entre duas partes. Testemunhas. That this pillar now will be the witness between I and you. Que esta coluna agora será uma testemunha entre eu e você. When he found that the storm of sin Quando ele descobriu que a tempestade do pecado and wickedness e da perversidade and decay e da corrupção and apostasy e da apostasia and had swept through the entire landscape of the world, assolaram toda a paisagem através do mundo. and some Christian believers were still standing. E alguns crentes cristãos ainda permaneceram de pé.
holding on to the mission of God on the earth like this. Agarrados à missão de Deus na terra, assim, Holy and righteous to God. segurando firme e justos para com Deus, Righteous to the Lord. justos ao Senhor And holy unto Him. e santos ao Senhor. Then He says, Então ele diz: I will make a pillar here as a witness between the two of us. eu vou fazer uma coluna aqui como testemunha de nós dois, That you've been good to me. de que vocês têm sido bons para mim. And now I am being good to you. I have to be good to you. E agora eu estou sendo bom para vocês. Eu tenho que ser bom para vocês. And the two of us are now good to one another. We are friends forever. E nós dois somos bons um para com o outro e agora nós somos amigos para sempre. Ai, In the Father's house, never to leave it again. na casa do Pai, para nunca mais sair de lá novamente. So very powerful, beloved people. What have we seen until now? Então, muito poderoso, povo amado, o que nós vimos até agora. We have seen the following. Nós vimos o seguinte: We have seen that when the Lord comes to the earth, nós vimos que quando o Senhor vem à terra, and He is very much aware e Ele está muito ciente that there is a raging storm of apostasy on the earth today. que há uma furiosa tempestade de apostasia na terra hoje. Everybody is caught up in it. Todos foram arrebatados por ela, Even the house of the Lord. até mesmo a casa do Senhor. Then the Lord looks around Então o Senhor olha ao redor, for those who have remained standing unshakable. procurando aqueles que permaneceram inabaláveis. And owing to their loyalty E devido à lealdade deles and trustworthy e confiabilidade and commitment e comprometimento and devotion e devoção and dedication e dedicação and dependability e dependência, and reliability credibilidade and steadiness e firmeza and constancy e constância and steadfastness e perseverança, and stableness solidez and resoluteness, e determinação, unwaveringness, incansável, unswervingness, inquebrantável, unhesitantness, resoluto, unfalteringness, irredutível, owing to their unshakability. por ser inabalável. He looks around and when he finds them standing, Ele olha ao redor e quando ele os encontra firmes, de pé, unshakable, inabaláveis, then he decides então ele decide that he is going to make a pillar que ele vai fazer uma coluna as a memorial of their good work, how they have considered God in their lives. como um memorial das suas boas obras, como que eles consideraram Deus em suas vidas, How they prioritized him and they really considered him. como que eles deram prioridade a Ele, como que eles o consideraram. They were so considerate of him. Eles tiveram tanta consideração por Ele. They treated God with favor. Eles trataram Deus com deferência. So he too now will build a memorial Então, Ele agora também vai construir um memorial to remember this goodness they've been to him. para se lembrar desta bondade com a qual eles o trataram. He'll pour oil on love Ele derramará óleo sobre a coluna and he'll build a lasting monument e Ele construirá um monumento permanente to present the relationship between the two, para apresentar o relacionamento entre os dois to also stand for God's favor on them as overcomers, e também representa o favor de Deus sobre eles como vencedores. and he will build that pillar as a lasting covenant with them. E Ele construirá uma coluna como uma aliança permanente com eles.
never to break it into eternity of the eternities. para nunca quebrá-la de eternidade em eternidade. And that pillar also becomes a witness the two. E esta coluna também se torna uma testemunha entre os dois. They themselves now, the pillar, Elas, as colunas, and the witness between them como uma testemunha entre eles and the ultimate power, Jehovah Elohim, and the Lamb and the Holy Spirit. e o poder supremo Jeová Elohim e o Cordeiro e o Espírito Santo. And he says, the entire lesson we learn there E ele diz que toda a lição que nós aprendemos lá is that whenever the Lord shows concessions of mercy and favor unto men, é que sempre que o Senhor demonstra concessões de misericórdia e favor para com o homem, then we must always be called to return to duty, então nós sempre temos que ser motivados a nos voltarmos para o dever to help in accomplishing his mission on the earth. de ajudar a cumprir a missão dele na terra. That's why you see the stone is laid now, the pillar is laid, the temple is laid. É por isso que você vê que a pedra é lançada, a coluna é estabelecida, o templo é estabelecido. For Jacob, he built a temple there. Para Jacó, ele construiu o templo lá. It became Bethel, the house of the Lord. Tornou-se Bet-El, a casa do Senhor. And for us now, the temple is built. E para nós agora, o templo está construído. We are called to duty to worship. E nós somos chamados à função para adorar. And the sacrifice will be offered there. E o sacrifício será oferecido lá. How powerful, beloved people. Quão poderoso, povo amado! That now looking at how pillars were being constructed in the Bible, E agora, observando na Bíblia como que as colunas estavam sendo construídas, we are able to understand deeper nós somos capazes de entender mais profundamente this transaction between Jehovah Elohim esta transação entre Jeová Elohim and these special people, special believers, e estas pessoas especiais, estes crentes especiais, special Christians called overcomers. estes cristãos especiais chamados vencedores, That when he meets them and he says, que quando ele os encontra, ele diz: wow, I have met you. This is how much you stood. Uau, eu te encontrei e você permaneceu deste tanto. Wow, you're unshakable. Uau, você é inabalável. Wow, you considered me so much. Uau, você me considerou tanto. This is how much you have been considerate to me. Quanta consideração você tem tido por mim, While you live your life in the decaying earth, pela forma como você está vivendo a sua vida em uma terra corrompida. then I will consider you too now. I will make it. Então eu também vou te considerar agora. Eu construirei uma coluna. I must make a pillar. On this one, I must make a pillar. Eu tenho que fazer uma coluna. Deste aqui eu tenho que fazer uma coluna. I will make a pillar on this one. Eu vou fazer uma coluna deste aqui. When the Lord looks at you Quando o Senhor olha para você, from his throne room in heaven, lá da sua sala do trono no céu, when the Creator looks at you, beloved people, quando o Criador olha para vocês, povo amado, does he see an unshakable Christian? será que ele vê um cristão inabalável? The one that can form the support system of the earth? Aquele que pode formar um sistema de apoio na terra? Does he see a staunch Christian, a loyal Christian, Ele vê um cristão robusto, um cristão leal, trustworthy, confiável, committed Christian, devout Christian, devoted? um cristão comprometido, um cristão devoto, devotado, Dedicated Christian, dependable Christian, um cristão dedicado, um cristão de quem o Senhor pode depender, reliable Christian, steady Christian, um cristão confiável, um cristão estável, constant Christian, steadfast Christian,
um cristão constante, um cristão perseverante, a stable Christian, resolute Christian, um cristão resistente, um cristão resoluto, unwavering Christian, unswerving Christian, um cristão irredutível, um cristão inquebrantável, unhesitant Christian, um cristão decidido, unfaltering Christian, um cristão irrepreensível, a faithful Christian. Does he see one? um cristão fiel. Será que ele está vendo um? And he says, E ele diz: those Christians are the strong column. estes cristãos são as fortes colunas. They are strong metal columns for supporting the house. Eles são fortes colunas de ferro para suportar a casa. They are strong vertical columns made of strong metal. Eles são fortes colunas verticais feitas de metal forte That support the house of the Lord, que sustentam a casa do Senhor, either alone or in contact with other pillars. quer sozinhos ou em contato com outras colunas. And sometimes he says they can stand alone E algumas vezes ele diz que eles podem ficar sozinhos and stand alone pillars como colunas solitárias for decorative purposes, para propósitos decorativos, for ornamental decoration, to post beauty. para ornamentação, decoração, para conferir beleza, To broadcast beauty, to publish beauty, para transmitir beleza, para divulgar beleza, the beauty of the house of the Lord, a beleza da casa do Senhor, to broadcast the beauty of the house of the Lord. para transmitir e divulgar a beleza da casa do Senhor. And so to enter deeper into our conversation, beloved people, Então, para entrar mais profundamente na nossa conversa, povo amado, I want us to venture into this conversation eu quero me aventurar para dentro desta conversa, by looking at Hiram's beauty. examinando a função de Irão. Hiram is spelled Hiram. Irão se escreve Hirao-tio. Beauty, Hiram's beauty. A função, a missão de Irão ou Irã. Because he says, Porque ele diz: I will make a pillar. eu farei uma coluna. I will make a pillar in the temple of God. Farei uma coluna no templo de Deus. So I want to look at some pillars that were made Então, eu quero examinar algumas colunas que foram feitas I have nowhere to turn to except look at Solomon's temple. e não há nenhum outro lugar para ir exceto o templo de Salomão. The temple that was built as an archetype, O templo que foi construído como um protótipo. built like he showed Moses, say, build like this one down there. Construído como quando ele mostrou para Moisés e disse: construa um como este lá embaixo. The framework, the entire construct, the formation A estrutura, toda a construção, a formação, was that which was shown him in heaven. era aquela que foi mostrado para ele no céu. So the title of this segment Então, o título do próximo segmento is Hiram's Beauty and in Solomon's Temple. é A Missão de Irão no Templo de Salomão. And in Solomon's Temple. The next underneath title can be Solomon's Temple. No Templo de Salomão, o próximo subtítulo será O Templo de Salomão. And then the last title, which is our call for today, the calling for this night, E então, o último título, que é o nosso chamado para hoje, o chamado desta noite, is called The Pillars. que é As Colunas. The Pillars. As Colunas. We have nowhere to turn to except to look at the pillars of the house of the Lord. E nós não temos nenhum outro lugar mais para olhar a não ser as colunas da casa do Senhor, That were built by Solomon, que foram construídas por Salomão, how they were instructed by Jehovah, como que elas foram instruídas por Jeová, the place of his worship, o lugar da sua adoração,
so we can develop an understanding, para que nós possamos desenvolver um entendimento, so you can have a little contextual value, para que vocês possam ter um pequeno valor contextual, a little perspective on how the pillar in heaven will look like. uma pequena perspectiva de como se parecerão as colunas no céu. The pillars in heaven will look like. Como serão as colunas no céu. May the Lord bless you. Que o Senhor os abençoe. Toda. Toda rabah. Boker Tov.